Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui uma vez mais diante dos objetivos que o Senhor traçou para nós. E dentro desse roteiro, queremos dizer aos irmãos que a nossa última quinta-feira nesse formato de culto de ensino, a partir do próximo mês a gente vai fazer aí um experimento. Vamos trazer o nosso culto de ensino para quarta-feira e o culto que está sendo no sábado para sexta-feira, tá bom? Vamos fazer um teste pelo menos de um mês para ver se dá certo, que eu estava olhando na agenda, Nós estávamos olhando na agenda anual. Esse próximo mês nós temos várias atividades gerais, algumas atividades gerais no roteiro anual. E aí assim, quando tem uma atividade geral, a gente precisa estar participando, A gente entende que é uma igreja só, com vários departamentos, várias congregações, e quando existe a possibilidade de nós termos aí a nossa participação nas atividades gerais, é sempre no sábado, E aí a gente vai trazer, então, o culto de sábado para sexta-feira, porque a gente muito bem poderíamos cancelar as atividades de cultos de sábado e não colocar para sexta. Poderíamos, mas eu acredito que não seja viável, porque existem vários irmãos do departamento que precisam ser treinados, e é nesses cultos de departamento, por exemplo, que os adolescentes têm a oportunidade de dar uma palavra, louvar, aqueles que não dá tempo nos cultos gerais de domingo, e nem no culto de ensino que é mais palavra, esses cultos de departamento acontecem. Então toda sexta-feira teremos os cultos de departamento, que seriam no sábado, e o culto de quinta-feira vai ser na quarta-feira. E aí a gente vai jogar as irmãs no círculo de oração e ensaio, só vai mudar o dia para quinta-feira, tá? Nós vamos fazer um teste, e aí assim, se der certo, irmãos, nós vamos dar continuidade. Se não der certo, a gente tem aí a humildade também de reconhecer, não, isso aí não está dando certo, vamos fazer de outra maneira. Mas, a partir do mês que vem, nós já temos essa agenda em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 21, versículos de número 28 a seguir. A proposta nossa hoje é falar sobre fazer a vontade do Pai. E temos aqui a parábola dos dois filhos, que diante de uma ordem do seu pai, agiram com atitudes distintas, A princípio o sentimento era o mesmo, um sentimento de rebeldia, arrogância. Um maquiava dizendo sim, mas na verdade no coração estava um não, e o outro disse de cara mesmo, não vou. E aí assim teve uma postura diferente, um arrependimento, e fez a vontade do Pai. Capítulo 21, versículo de número 28 de Mateus, Provérbios. Mateus capítulo 21, versículo 28, a epígrafe do texto diz assim: a parábola dos dois filhos. E Jesus pergunta assim: o que vos parece? Eu estou usando Almeida, revista atualizada hoje, tá, irmãos? Toda quinta-feira eu pego uma versão diferente. É que às vezes eu pego uma Bíblia de estudo, e aí tem alguma coisa que dá para a gente clarear mais o pensamento dentro daquilo que nós estudamos, aí eu uso diversas Bíblias, e hoje eu estou usando essa, e tem na versão aqui, Almeida, revista e atualizada. E que vos parece, versículo 28, um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, olha só a urgência, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, a mesma palavra, era filho também, a mesma ordem,
a mesma oportunidade, está com a oportunidade do mesmo jeito que o outro teve. Disse assim: vai trabalhar na minha vinha. Mas este respondeu: não quero. Depois, olha só a palavra, arrependido, foi. O outro disse sim, mas não foi, não saiu do lugar. E aí, qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus respondeu. Aí eles que estavam ali disseram a Jesus: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Como eu disse para os irmãos, a nossa proposta é falar pelo menos hoje e alguma quinta-feira mais para frente, sobre realizando a vontade do Pai. Realizando a vontade do Pai. Nós percebemos nessa parábola, logo no início, na pergunta de Jesus: e que vos parece? Nós percebemos que há uma expressão que Jesus se utiliza de forma típica em várias situações, quando ele vai aí defender a missão, a autoridade que ele está fazendo enquanto o enviado de Deus, uma missão que o Pai lhe deu. Ele usa essa frase: mas que vos parece? Vocês percebem aí, e se você quiser abrir em Mateus capítulo de número 17 e o versículo de número 25, Mateus capítulo 17, versículo 25, essa mesma frase ele se utiliza dizendo assim, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos, dos seus filhos ou dos estranhos? Olha só a pergunta de novo aí, que te parece? No capítulo de número 18 de Mateus também, o versículo de número 12, diz assim, 18:12 de Mateus: que vos parece? Então, toda vez que Jesus estava em situação que iria contra-atacar os seus inimigos ali, que se ajuntavam não para ouvir de forma humilde o que ele tinha a falar, como mestre por excelência que era, mas se juntavam para atacar e para tentar pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, filtrando as palavras de Jesus, observando as obras de Jesus para ver se havia alguma coisa fora do que eles, não só pautado na lei, nas escrituras tradicionais da época, no Antigo Testamento, que eles eram conhecedores de forma pericial, eles conheciam profundamente o Antigo Testamento, a Torá. Eles não só se utilizavam disso, mas se utilizavam das suas tradições, que excediam aquilo que o Senhor tinha estabelecido, e eles eram muito bons na fala, mas pouco nas atitudes que correspondiam à fala que eles declaravam. Esta expressão era um prenúncio, essa que vos parece, ou que te parece, era um prenúncio de uma parábola que ele iria apresentar. Neste caso, a parábola dos dois filhos. E na linguagem aqui, esta expressão, na linguagem tipológica bíblica, nós sabemos, irmãos, que a Bíblia, ela é escrita de forma literal, simbólica, figurada, e existem várias coisas que elas tipificam outras. Jesus se utiliza desta linguagem tipológica da vinha, sempre para representar em algumas passagens a própria nação de Israel. A vinha tipologicamente representa Israel. Olha só no capítulo de número 2 de Jeremias,
Bora lá para Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 21. O profeta Jeremias, ali pautando a sua fala profética, principalmente, vai identificar que Israel tinha saído daquilo que era original, do que o Senhor havia proposto para ele, da sua identidade, da sua maneira, do jeito que Deus queria eles. Jeremias estava dizendo que Israel havia idolatrado, se rendido a Baal, e na sua fala, Deus vai expressar aqui como Deus os havia estabelecido e para que finalidade os havia plantado. E ele diz assim, capítulo 2, versículo 21 de Jeremias, ele diz: eu mesmo te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada? Como de vide brava? Jeremias está aqui em forma de pergunta, afirmando no primeiro momento que o Senhor havia plantado a nação de Israel, o seu povo, os seus escolhidos, como uma semente abençoada, uma semente de uma vide, como algo que era algo puro, algo que que resultaria em coisas boas. Mas aí, esta semente plantada como uma vide excelente, como uma semente excelente, pura, ela se degenerou, se transformou em algo que ele denomina aqui uma vide brava. Então existe a possibilidade de o povo de Deus, da nação que o Senhor plantou como a semente pura, a semente de Abraão, e cuidou dela para que assim cumpra os seus propósitos, no decorrer do desenvolvimento, no decorrer do estabelecimento das suas raízes, essa semente vai se degenerando, vai saindo do projeto original de Deus, e o Senhor sempre está alertando o povo. Lá em Ezequiel, no capítulo de número 19, versículo de número 10, nós temos também a referência de forma tipológica na Bíblia, que a vinha representa, no primeiro momento aqui, que nós estamos falando, biblicamente falando, a nação de Israel. Olha o que ele diz, e ali tem uma parábola também, a parábola da videira que entrou em ruínas, arruinada. Olha o que ele diz, o profeta Ezequiel: tua mãe, de sua natureza, era a qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Aí ele foi falando, ela tinha galhos fortes, que se estenderam, se estabeleceram. E se nós lermos a história dos filhos de Israel, quando eles sempre se voltavam para Deus, aos propósitos originais de Deus, para aquilo que o Senhor o plantou, vocês percebem que eles cresciam, se desenvolviam, venciam batalhas, se estabeleciam na terra. Mas toda vez que eles saíam do propósito de Deus, Deus levantava, assim como levantou aqui na fala de Ezequiel, nações vizinhas que os esmagavam, que os destruíam. Então a nação de Israel, ela tipifica a vinha plantada pelo Senhor em diversos textos. Se nós formos ler também o Salmo 80, verso de número 8 ao 19, também existe uma fala nesse sentido ali. Então a resposta de Jesus aqui, em Mateus 21, do 28 a seguir, essa resposta era para aqueles israelitas que lhes faziam oposição continuamente. Se esse povo israelita, composto aí pelos escribas, fariseus, príncipes, que eram na verdade líderes de famílias daquela época, importantes ali, famílias que eram principais naquela comunidade judaica, e Jesus aqui estava respondendo para ele, nada mais justo do que Jesus se utilizar de uma linguagem que eles conheciam, de situações que identificavam o relacionamento deles como povo israelita para com o Deus que estava ali sendo
servido, sendo proferido por ele, pelos seus lábios. Então Jesus, em resposta para aqueles israelitas, vai se utilizar de uma parábola que claramente eles conheciam os seus elementos, né? Daí porque Jesus, mais uma vez, conta a história de uma vinha, destacando um pai que era senhor daquela vinha e os seus 2 filhos. Aqui também existe uma tradição, existe também um pensamento, existe aí um sentimento de família que sempre envolvia se a profissão, principalmente do pai, do patriarca da família, era cultivar, né, uma vinha. Essa vinha envolvia não só o pai para o sustento da sua casa, mas envolvia também mão de obra, principalmente quando existiam os filhos varões, os machos da casa. O pai também sempre estava envolvendo esses filhos no cultivo diário, contínuo, daquela vinha que exigia cuidados específicos e cuidados contínuos a cada momento. Então o objetivo da parábola dos 2 filhos, quando Jesus a propôs, ele se preocupou em mostrar que aqueles 2 tipos de filhos, na verdade, representava 2 classes de pessoas que estavam ali claramente e nos seus relacionamentos de vida diário, seja na área econômica, seja na interação política e seja na área religiosa, estavam a cada dia se confrontando. Jesus identifica na pessoa desses 2 filhos 2 tipos de classes sociais que no dia a dia, na classe econômica ou religiosa de Israel, se confrontavam. E a primeira classe que Jesus cita, representada por um desses filhos, são a classe dos pecadores, representados pelos publicanos e pelas meretrizes, discriminados na sociedade judaica. Olha só o versículo de número 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe o segundo, declarou-lhe Jesus. Olha aí a primeira classe, o primeiro filho representado. Ele diz: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Publicanos e meretrizes eram as 2 classes que eram denominados pecadores, porque publicano, na visão do povo judeu, principalmente daqueles que eram seus irmãos, eram considerados como pessoas que haviam traído o seu próprio povo. Há um certo sábio por nome Teócrito, que alguém chegou para ele e perguntou: ei Teócrito, quais são as feras mais terríveis que você conhece? Ele falou: do deserto, animal selvagem, é o leão e o urso. O leão e o urso. Agora, da cidade, é o parasita e o publicano. Não existe animal mais terrível que esse, porque esses homens haviam colocado à disposição do governo romano, daquele que estava imperando na época, para que eles fossem os cobradores de impostos. E a maioria, se não todos, eles tinham por objetivo não só se limitarem a fazer a sua função, o seu papel, cobrar aquilo que havia sido estabelecido pelo governo romano. Não, eles acrescentavam mais para tirarem a sua parte. Eram corruptos, e era por isso, além de eles estarem na função, por causa dessa função, serem odiados pelos seus próprios irmãos, os judeus, eles também eram corruptos, eles roubavam o seu próprio povo. Então por isso que a visão de publicanos estava no mesmo patamar que as meretrizes. Meretrizes dispensa comentários, todo mundo sabe o que é, ou qual é o papel, a função de uma meretriz. Então publicanos e meretrizes estavam na classe dos pecadores, era um dos filhos aqui. A segunda classe
corresponde à casta religiosa composta pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Olha o versículo de número 23 aí de Mateus 21. Olha para a Bíblia aí, ó. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, olha só, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu autoridade para fazê-las? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e identificamos, isso aqui não está no meu esboço, mas é algo interessante de eu falar aqui com os irmãos. Quando nós observamos a palavra do Senhor em alguns outros textos, olha aí, e abra a Bíblia Sagrada para você entender um pouquinho mais aquilo que era essa classe aqui, capítulo de número 15, versículo de número 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo de número 1 e 2. Olha só o posicionamento. Aqui também nós vemos as duas classes de que nós estamos falando, que representam aí os dois filhos. E aqui diz a epígrafe do texto de Lucas 15: Jesus recebe os pecadores. Capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim, ó: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. O que diz na tua Bíblia aí? Para o, bem alto fala, para o ouvir. Olha só a intenção de publicanos e pecadores quando se aproximavam de Jesus. Olha só a intenção de publicanos e de pecadores quando se aproximavam de Jesus. Era para ouvir. E Jesus, eu já falei para vocês, mas é bom vocês memorizar. Se vocês for grifar, 8 vezes em seus sermões, 8 vezes vocês vão encontrar no Evangelho, ele parou, irmã Fabiana, ele parou assim, ó, o seu sermão e disse, ó: ei, vou chamar a tua atenção só para uma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 8 vezes ele parava o seu sermão e do nada falava, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa classe aqui representa um dos filhos. Ela vinha em atendimento ao desejo que estava no coração de Deus, que o ouvissem. Porque, diferente dos profetas, eu não sei se já disse isso, mas se disse, já vou falar de novo. Diferente dos profetas que eram porta-vozes do Senhor, o jargão que eles usavam quando ia direcionar a sua fala era assim, ó: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Aí eles falavam a palavra, porque eles diziam: a origem da mensagem não é minha, a origem veio, eu vou transmitir, porque eu sou porta-voz, eu sou profeta, eu sou uma ponte de uma informação, mas ela não nasceu no meu coração. E aí eles dizem: assim diz o Senhor. Essas são as frases que os profetas usavam, principalmente no Antigo Testamento, para introduzir as suas falas. O próprio Paulo, que era um apóstolo do Senhor, chamado fora do tempo, ele, em um dos textos clássicos que nós sempre lemos e vamos ler, se Deus nos permitir, na Santa Ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, ele diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor, olha só Paulo dizendo, ó, e ele estendeu as mãos, abriu o coração e disse: Senhor, pode falar, manda. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, indicando que tudo aquilo que ele escreveu, orientando a igreja, estabelecendo as doutrinas concernente à liturgia da Santa Ceia, ele não foi resultado de um coração de barriga cheia, de visões humanas, mas foi do próprio Senhor. Mas quando Jesus ia falar, irmãs, ele não falava: assim diz o Senhor, ou seja, eu recebi do meu Pai. Ele falava, ó, em verdade, como é que é? Em verdade, eu vos digo.
Ele falava, em verdade, eu vos digo. Sabe por quê? Porque era o próprio Deus ali, 100% Deus, como nós assim acreditamos, e 100% homem, que estava transmitindo a sua voz. E em Lucas 15:1, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos. E quando diz todos, era todos os que estavam perto, onde Jesus ia fazer um culto. Eles falavam, bora para lá, porque existe uma urgência. Toda vez que Jesus vai pregar, ele para o seu sermão e diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam, prestem atenção, vocês devem escutar. E Paulo mais tarde, entendendo a necessidade de ouvir, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida que eu estou pregando também hoje aqui, você também que às vezes está titubeando em alguma situação, está faltando fé, está faltando confiança para vencer as adversidades, o Senhor também está provendo fé para a sua igreja. Quantos acreditam assim e podem agradecer a Deus pela sua palavra? Glória a Deus. E tomar a Deus, irmãos, que nós venhamos com o mesmo sentimento hoje aqui para ouvir Jesus falar em cada texto lido. E ao versículo de número 2, a segunda classe, que também está no meu esboço, mas está aqui nesse texto aqui, capítulo 15 de Lucas, versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Olha a diferença, uns chegavam para ouvir, e os outros chegavam para observar, para coletar informações destoadas daquilo que era o culto ali, e começavam a falar baixinho, cutucando, esse aí está comendo com pecador, esse aí está comendo com... Aí Jesus, entendendo isso, ele vai contar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido, né? Então todas essas parábolas foram para corresponder àquilo que na verdade estava sendo oposição para o próprio Filho de Deus diante dos propósitos que eles tinham. Então nós vemos que essas duas classes está clara. Esses homens, anciãos, sacerdotes do povo, eles honravam a Deus com os lábios, mas tinham o coração longe da presença do Senhor, porque eles não entendiam o que o próprio Jesus disse no capítulo de número 19, versículo de número 10 de Lucas. Ele dizia assim, porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido, ou perdido. Então esse era o propósito que está no coração de Deus, na pessoa bendita de Jesus. Não entendendo esse propósito, esse povo que honrava a Deus com os seus lábios, estava totalmente com o coração longe, como diz Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então vejamos aí, que em relação ao Pai, o versículo de número 28 diz assim, eis que vos parece, um homem tinha dois filhos. Em relação ao Pai, esses dois homens, essas duas classes representadas, eles eram considerados filhos de Deus, filhos com direitos iguais dentro da casa do Pai. Quando você, leva essa figura para um pai e uma mãe comum, você vai perceber que o filho na casa do pai e mãe que se preza, não existe o prediletismo, o preferencialismo. Tudo que se compra, e ainda mais quando tem, por exemplo, lá em casa tem duas meninas, tudo que se compra é duas. Não, vamos levar um para um e um para outro. Então, tudo é igual, direitos iguais. Não havia qualquer razão de discriminação entre ambos pelo velho pai. As circunstâncias dos dois filhos eram as mesmas, bem como os benefícios e também as obrigações eram as mesmas. Os dois deveriam respeitar, honrar o seu pai, obedecer-lhe. Então, tudo era de igual modo para os dois filhos. O trabalho não era imposto pelo pai, mas foi um pedido. E uma vez que dentro de uma família, e daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso,
os negócios são do interesse de todos os seus membros. Vamos repetir isso? Você repete comigo. Dentro de uma família, os negócios são de interesse de todos os seus membros. Vamos lá? Os negócios são de interesse de todos os seus membros. Se um membro se dá bem, todos os demais membros são honrados também, né? Às vezes nós não entendemos isso. Nós chamamos carinhosamente a igreja local, aplicando para a nossa vida aqui, da igreja local. O que está escrito aqui? Na primeira palavra está escrito o quê? Família Éfeso. Então, em uma família, os negócios são de interesse de todos os membros. Não existe nada que aconteça aqui na congregação que seja de interesse individual. Claro que Deus é o cabeça da igreja, mas nós somos a igreja local aqui. Quem desfruta de tudo o que acontece de bom somos nós. E quem também sofre com aquilo que acontece de ruim deveria ser nós. Mas tem uns engraçadinhos que diz aí, ó, bem feito, eu quero que se estrague mesmo. Está lutando contra si próprio. E Jesus chegou a dizer que uma casa que se divide contra si mesmo não prevalecerá, vai ir para a ruína. Um reino que os seus membros guerreiam contra si não permanece. Então, os interesses dentro de uma família, os negócios são do interesse de todos os seus membros. Então está na hora de nós ter esse sentimento. Atos dos Apóstolos já dizia que todos tinham tudo em comum, né? Um só espírito, serviam a Deus com alegria. Entretanto, aqueles filhos, não obstante a terem tudo ali, não haverem aí a predileção, não haver aí a discriminação do velho pai, eram as mesmas circunstâncias, os mesmos benefícios, as mesmas obrigações, eles deram um sinal diferente ao pai. A resposta foi totalmente diferente. A intenção era a mesma. O que disse sim, você percebe a arrogância, a prepotência da gente, às vezes de ser teimoso, desobediente, é sempre a mesma. O que disse sim, ele não disse um sim sincero, estava maquiando. Ele já tinha no coração de não ir, não foi mesmo, e nem se arrependeu, né, de ter maquiado aquilo. Ele diz sim, mas não se mexeu do lugar. Era um sim, se nós fosse falar hoje, um sim fake news, né? Filho, vai trabalhar hoje, olha só, na vinha. Ele respondeu sim, Senhor, porém não foi um sim sem sinceridade, um sim mentiroso, um sim que enganava o pai humano, mas também enganava ele próprio, porque o Deus que colocou aquele pai de família para ser o sacerdote da casa, o sacerdote do lar, que colocou a mãe de família para ser aquela que edifica a sua casa, que organiza, o Deus que estabeleceu os papéis está vendo tudinho, tá? Ei, filhote, você que tem o seu pai e mãe aí, quando você diz, sim, vou fazer, sim, ó, a mamãe sai e fala, filha, faz isso, isso, isso. Não, mamãe, sim, mas está com vontade de fazer ou não. Mamãe e papai saem, né? Isso acontece muito, já vai para frente da televisão, já vai fazer outra coisa, e quando chega, não tem nada feito. Então, era um desses filhos aqui, né? Então, a lição maior que aqueles filhos dão nesse quesito de eles terem o mesmo privilégio, as mesmas obrigações, os mesmos benefícios, a lição maior neste ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, está no fato de Deus, está no fato de que o reino de Deus, não há acepção de pessoas. Não há. No reino que Deus estabeleceu, não existe diante de Deus acepção de pessoas. Só que esse reino de Deus, ele está sendo estabelecido e manifestado por pessoas. E se nós que somos responsáveis de dar manutenção ao reino de Deus na sua parte visível, na questão de organização, de tratamento, naquilo que nós acreditamos da parte de Deus, se nós não adequarmos
aquilo que é o sentimento desse rei, que é o rei Jesus, nós vamos tratar as pessoas fazendo diferenciação, usando medida de justiça totalmente. Para um é um peso, agora para o outro é 2 pesos. Para um não, vou flexibilizar, para outro eu vou tratar de maneira diferente. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a lição primeira que eu quero compartilhar com vocês é que no reino de Deus não há acepção de pessoas. E eu quero ler um texto com vocês, lá em Atos dos Apóstolos, sobre esse assunto, né? Vocês concordam que os filhos debaixo da casa do pai, eles tinham o mesmo privilégio? Amém? Eles tinham as mesmas obrigações? Amém? Glória a Deus, desfrutava integralmente da presença do pai? Amém? Glória a Deus, tinha tudo em comum, né? Mas o negócio é a atitude, tá? Atitude. E isso acontece muito no nosso meio. Você observa como que aqueles que estão inseridos dentro dessa grande família chamada família de Deus, a Bíblia nos trata como filhos, e a grande família de Deus que está aqui, observem atitudes de filhos. Quando você vê um filho que não quer muito saber de viver aquilo que o pai designou para ele, que não quer cuidar dos interesses do pai, observe que ele não vai muito longe, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem. Se você não honrar o teu pai e tua mãe, vai na esquina ali, vai acabar, vai encontrar alguma coisa que não precisava. Atos 10, 34, se tratando aí da propagação e da agregação no quesito dos gentios, aqueles que não eram judeus, a fé salvífica, a salvação, e Pedro tinha a responsabilidade de transmitir nesse primeiro momento, e é o homem mais citado para fazê-lo isso em Atos, né? Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade, vamos nós todo mundo junto, 3, 2, 1, que Deus não faz acepção de pessoas. De novo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está categoricamente reconhecendo, analisando a situação do novo convertido Cornélio, e o que significa fazer acepção de pessoas. Preste bem atenção. Eu coletei algumas informações aqui para passar para vocês. O que é fazer acepção de pessoas? Significa tratar certas pessoas de maneira diferente, usando medidas diferentes para julgar. E a Bíblia condena a acepção de pessoas, porque diante de Deus, na oração do Pai Nosso, Jesus disse, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Levante a mão assim e diga, Pai nosso que estás. Então é um Pai celeste, Ele está no céu, é o Pai celeste. A Bíblia condena a acepção de pessoas, porque diante de Deus, o nosso Pai celeste, todos, sem exceção, todos nós somos filhos amados, sem exceção. Deus amou o mundo, e isso não é mérito meu, não é mérito teu. Ele te ama, o amor de Deus está derramado sobre todos. Então, diante de Deus, todos nós somos iguais. Deus julga a todos com imparcialidade. A mesma medida que vai para lá, vai para cá, né? Então nós precisamos entender isso, porque às vezes você se sente, né, a pulga do garrapato, de tão pequenininho, aí um sentimento de inferioridade terrível, aí entra numa deprê, ninguém me vê, não me dá oportunidade. Dá uma olhada assim, para o céu e diz, Senhor, tu me vê, oh glória, entendeu? Então essas questões de tratamento aqui e organização, elas não devam diminuir o valor que você tem igual, de todos nós aqui, de igual maneira diante de Deus, não deva. Nós precisamos ter uma visão bíblica de como Deus nos enxerga. Vocês observam que em Atos capítulo de número 10,
A vida de Cornélio nos traz importantes reflexões. E uma das verdades implícitas nesse texto todo, se você for ler, que trata sobre Cornélio, né, um centurião, um homem importante, é que neste relato é que Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio era um gentio, ele não era judeu, recém-convertido e centurião romano, uma autoridade. Esse Cornélio, ele recebe o apóstolo Pedro em sua casa, e o propósito de Cornélio é mandar que Pedro viesse, e tem aquele texto muito citado, eu não sei se já citaram aqui, né? Muitos pastores gostam de citar, Atos 10, 30 ou 31, diz aí, e logo mandei, como que é, vocês não sabem não, muito conhecido, e logo mandei, e bem fizestes. Agora estamos, toda a minha família, reuni toda a galera, talvez reuniu os soldados que estavam sobre a sua guarda ali, mas a Bíblia não informa, mas agora estamos todos reunidos aqui, prontos, de prontidão para ouvir tudo, não segura nada, tudo quanto por Deus te é ordenado para hoje, pode abrir a boca e começar a falar. Então nós percebemos que o propósito era ouvir o Evangelho. O Senhor dá e vai preparar o coração de Pedro, porque Pedro ainda tinha sua visão bem pequenininha, ainda não tinha se abrido tanto assim, né? Deus primeiro prepara o pregador, prepara o Pedrão. O Senhor dá uma visão a Pedro na cidade de Jope, para quebrar suas barreiras culturais e religiosas. E às vezes Deus precisa mostrar algumas coisas para nós também tirar essa visão, né? Esses preconceitos, essas discriminações, e nos achar melhor que os outros. Ninguém é melhor, todo mundo diante de Deus é igual. Eu só exerço um papel diferente de ti. E às vezes esse papel diferente, às vezes a gente só olha pela lente da honra, né? Pastor Alexandre Munhoz. Quando fala em Alexandre Munhoz, já fala, é o pastor chique, ajeitado, jeitoso, pastor da congregação, da família Éfeso, mas não vê os encargos que isso tem, né? Hoje eu passei o dia inteiro ruim, eu falei, isso aqui só deve ser fúria do inimigo. Tirei para jejuar e eu não estava conseguindo nem chegar até meio-dia. Hoje eu falei, pelo amor de Deus, eu fui orar. Meu Deus, repreender a fúria do inimigo, porque é batalha espiritual sempre, porque o inimigo não quer que o povo seja alimentado, seja orientado, seja nutrido, que vidas se aproximem de Deus. Às vezes tem barreiras a serem quebradas, e a de Pedro era barreiras culturais e religiosas. Mesmo constrangido, Pedro entra na casa de Cornélio, e ele reconhece, nessa frase que eu li para vocês, que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos repetir de novo? Deus não faz acepção de pessoas. Nada mais justo que nós, como filhos, que estão aí aprendendo aos pés do nosso pai, e uma das formas de um filho que depende integralmente do pai para ser treinado e orientado, é a aprendizagem por meio de reprodução, né, de repetição. Então aquilo que o nosso pai é e nos ensina, é aquilo que nós devemos transmitir. Se Deus não faz acepção de pessoas, não trata as pessoas de maneira diferente, não uma pessoa é assim, outra eu vou tratar, não, usando medidas diferentes para julgar, então nós também não podemos. Deus ama o homem e a mulher, Deus ama, em minúcias, Deus ama o homem e a mulher, Deus ama o rico e o pobre, Deus ama aí o culto e o indouto, aquele que tem estudo e não tem, o grande e o pequeno, o bonito e o feio, o arrumado e o mal ajeitado, o cheiroso e o fedorento, né? Infelizmente tem pessoas que, meu Deus do céu, tem que cuidar da higiene pessoal. Deus ama de igual modo todos. Deus não olha a cor da pele, a conta bancária, os diplomas pendurados na parede, não. A igreja de Deus é formada por judeus e gentios, composta por todos aqueles que procedem de todos os povos, raças, línguas e nações. A igreja, ou na igreja de Deus,
na pessoa bendita de Cristo, que foi aquele que nos alcançou por mérito da cruz, todos nós somos iguais. Amém, irmãos? O que nos distingue como povo de Deus não são os nossos atributos, mas é a graça de Deus que está derramada sobre nós. E Paulo, ele estava tão atribulado, e Paulo era um homem de Deus, tá? Que ele vai dizer: Senhor, eu estou tão atribulado, que eu vou fazer uma oração, retira de mim esse espinho de carne. O mensageiro de Satanás vem, me esbufeteia, me dá na cara. Alguns dizem que era uma doença, outros dizem que era um desejo da carne, não se sabe o que era esse espinho na carne. Ele diz: por 3 vezes orei ao Senhor que o arrancasse de mim, tira esse mal pela raiz, Senhor. E por 3 vezes, se você ler algumas versões, o Senhor foi e respondeu para Paulo: Paulo, tu é o cara, tu vai dar conta. Não foi assim que ele disse, mas ele disse: a minha graça te basta, porque o meu, olha só, sempre direcionando para Ele, porque quando Ele nos chama, Ele não nos chama pautado em nós, ou no teu currículo. E se Ele for olhar para o nosso currículo, quando nos chamou, tem muitos aí que tem um currículo horrível, né? Quando uma empresa vai te chamar para alguma coisa, ela vai analisar teu currículo, e dependendo daquilo que você vai produzir, gerar, dependendo do teu currículo, ela fala: pode vir, você vai ser muito útil. Dependendo do teu currículo, não te quero aqui, teu currículo é muito fraquinho, tu não tem experiência para nada. Com Jesus é diferente, quando Ele te chama, coitado, rapaz, está sofrendo demais lá nas garras do pecado, do mundo, da prostituição, da cachaça, da bebida, da idolatria, vem para cá. Aí tua vida é uma coisa antes de Jesus, depois que Jesus te dá um trato, aí a partir de Jesus ele vai fazer o teu currículo. Aí ele vai colocando as especificações: filho de Deus, né? Amado do Senhor, plantação de Jeová, galho que está ligado na videira verdadeira. Aí ele vai fazendo teu currículo, né? Aí já te dá um trato, né? Quem não gostava de algumas coisas que era boa para a sua saúde espiritual, vai gostando. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida, e a graça de Deus que nos alcançou. Então o que distingue o povo de Deus não são os seus atributos, os nossos atributos, mas a graça de Deus. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa em nossas limitações, em nossas fraquezas. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa do amor de Deus não está em nós, em você, em mim, está nele. Deus amou, Ele decidiu, e ponto final. Um amor incondicional, não depende de você, não depende do que você, Ele te ama. Portanto, a relação de Deus para conosco não passa pela escolha das obras, mas passa pela oferta da graça de Jesus. Quantos sentem essa graça de Deus sobre a sua vida? Digam glória a Deus. Então nós, como cristãos, sendo que Deus não faz acepção de pessoas, porque todos nós éramos diante de Deus caídos, Ele nos ama, nos restaura, cuida de nós. Nós também, como crente, não devemos fazer acepção de pessoas. Então todos os 2 filhos, essas 2 qualidades de pessoas, estavam ali na casa do Pai, estavam na casa do Pai. Então essa é a grande lição: não devemos também fazer acepção de pessoas. No Novo Testamento, Tiago exorta, se você for ler, os crentes a respeito do erro de fazer acepção de pessoas. No capítulo de número 2 de sua epístola, Tiago diz que tratar as pessoas com diferença e favoritismo é algo incompatível com a fé. Ele vai justificar, porque um dos mandamentos principais e o segundo mandamento que Jesus citou é amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro, e teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, é injustificável que o crente em Jesus faça acepção de pessoas, porque ele deve amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, quando nós olhamos para essas passagens, nós percebemos que nós não devemos fazer acepção
de pessoas. Temos esse retrato aqui desses dois filhos com os mesmos direitos, os mesmos privilégios diante do cuidado do seu pai, que ali estava cuidando dos interesses de toda a família. Então essa figura na parábola, temos um retrato de Deus como pai. A figura do pai destaca-se nessa parábola. Ele não foi rude com seus filhos, nem tratou com imposição. Ele disse para cada um deles: ó, filho, vai trabalhar hoje na vinha, vai trabalhar hoje na vinha. Ele não tratou, ele apenas solicitou que esses filhos o ajudassem na administração do negócio da família, que era a vinha. Veja que neste ponto o pai se destaca como alguém que deseja contar com seus filhos na administração da sua vinha. Então aqui nós temos a mesma coisa referente ao Pai Celestial, sempre amoroso, pronto a dividir as responsabilidades pela sua vinha na terra, que é a sua igreja, com cada um de nós. Todos nós que estamos ouvindo esta palavra hoje aqui, temos diante de Deus o privilégio de cuidar, de administrar a vinha do Senhor. E a vinha do Senhor, que nós entendemos nesta oportunidade, é a própria igreja do Deus vivo aqui na terra. E nós percebemos, irmãos, outra realidade aqui. Nós percebemos que o Senhor Jesus, ele usa do recurso de comparação aqui. Aqui são dois filhos com atitudes diferentes, mas nós temos também na Bíblia que o Senhor sempre compara duas pessoas, duas coisas, dois grupos de coisas, para mostrar aquilo que é obra de Deus e que se enquadra na vontade perfeita, como diz Paulo, boa e agradável ao Senhor, e também aquilo que não é da vontade de Deus. E se não é da vontade de Deus, ela se enquadra em obras construídas por homens. E o homem natural, como eu disse para vocês aqui, aquele que age na sua natureza caída, ele age pelo seu instinto, pela sua percepção. E a nossa percepção, a nossa visão, todos os nossos sentidos, depois da queda de Adão, e veio se alastrando até os dias atuais, elas estão comprometidas. Se o homem natural não regenerado não se voltar a Cristo, ele vai ter muitos problemas na administração de suas decisões. Quando Jesus usa, esses exemplos de comparação, pega uma situação, pega outra situação, e coloca como uma parábola, ele está dizendo, esta é a vontade de Deus, isto é obra de Deus, isso aqui é obra do homem, isso aqui não é a vontade de Deus em essência, isso aqui é projeto de Deus, esta daqui é minha vontade, esta outra daqui não é minha vontade, não é projeto de Deus. Então toda vez que o Senhor usa para comparar pessoas, coisas, grupos, para mostrar aquilo que é obra de Deus e aquilo que é obra do homem, veja isso através de Marta e Maria. Irmãos, preste bem atenção aqui, tem muitas pessoas que faz uma confusão na hora de falar essa questão, não, é negócio do homem. Isso é perigoso também em um certo ponto, porque a Bíblia declara que é através de homens que o Senhor dá manutenção da sua vinha. Existem homens e mulheres de Deus que estão em atividade, regidos pelo Espírito Santo de Deus para cuidar da sua vinha. E às vezes você diz, eu não me submeto a homem, mas é um homem diferente, é o homem regenerado, é o homem cheio do Espírito Santo de Deus, é um Paulo da vida que diz, recebi do Senhor e eu não retive para mim, eu não sou um mar morto, que só retém as águas cristalinas do Jordão e não compartilha, não transmite nada. Pedro diz que nós somos propriedade de Deus, nação santa, sacerdócio real, para transmitir as virtudes daquele que vos tirou das trevas para Então a nossa função é passar para frente aquilo que recebemos de Deus. Não retenha. Tem muita gente pagando preço por reter, Preço.
Meu Deus, Deus manda fazer um negócio, mas eu não vou. Eu sou tímido, eu sou covarde. Deus me aperta e eu não faço. Misericórdia. Diga, irmãos, vamos fazer, diga comigo, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem, quando não podemos mais trabalhar. O dia é a vida que Deus nos deu, irmão. O dia é a vida que Deus nos dá. Então, quando nós temos a oportunidade de ser regidos por Deus, já não é obra de homem, tá? Já não é obra de homem. Porque existem muitos desavisados entre nós que diz, não, eu só me submeto a Jesus, o meu negócio é com Deus. Aí Deus está usando o líder do departamento, Deus está usando uma programação abençoada, a liderança, o pastor, o líder para organizar, para direcionar, e ele está dizendo, não, isso aí é negócio de homem. Cuidado, tá? Homem regido pela vontade do Senhor, você corre o risco de se levantar com o próprio Senhor, e tu aguenta se levantar contra o Senhor? Cuidado com esse negócio, irmão. Tenha discernimento, seja equilibrado. Olha o que você fala, de quem que você está falando. Que o simples fato de Moisés e Miriam se levantar contra os dois era irmão dele. Imagina, Deus não poupou nem os irmãos do homem. Disseram, será que Deus só fala através de Moisés? Ele casou até com uma estrangeira aí, o negócio. Aí Deus falou, opa, vem para cá Miriam e Arão, vem para a tenda da congregação, quero uma reunião agora. Olha bem na cara deles assim e diz, eu não sei se uma voz, não sei se a nuvem desceu, alguma coisa aconteceu ali, mas Deus falou assim, se existe um homem na face da terra, se existe profeta entre os filhos de Israel, eu falo com ele, através de sonhos, de visão, de revelação, eu transmito a minha vontade, mas com Moisés é diferente, tá? Com Moisés eu falo face a face com ele, de tão íntimo que ele... Como é que tu não temeu falar contra Moisés? Como é que é isso? Miriam ficou 7 dias com lepra. E tem muitas pessoas insensíveis, leprosas, espirituais, não tem sensibilidade para mais nada, porque não temem levantar a voz contra um ungido do Senhor. E quando eu digo ungido do Senhor, eu não falo só de obreiros, eu falo de uma serva de Deus, de um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, com comprometimento, às vezes não tem nenhum cargo na igreja, mas está ali com a sua vida no altar de Deus, e muita gente está se dando mal por causa de... Cuidado, tá? Cuidado. Então, o Senhor faz algumas comparações para nos dar a noção do que é obra de Deus e obra do homem. Fique esperto para você perceber o que é de Deus e o que não é. Vamos pedir para o Senhor sempre o discernimento, o dom de discernir. Veja isso através de Marta e Maria. Naquela oportunidade, o que Jesus foi fazer? Marta convidou Jesus para estar na casa dele. Marta era daquela mulher que gostava de preparar tudo, né? Preparar tudo, arrumava e dar conta de 12 discípulos e mais o mestre não era fácil. Assembleiano, se fosse naquela época, crente assembleiano, ele come muito. Eu levei uma linha lá, rapaz, eu fiquei, quase que eu escondi minha cara. Levei o cooperador Alejandro e os 2 munhões que tá por aí, o Felipe e o Daniel. E aí ele, quando vai com o pregador, vai para a mesa do pregador, né? Aí foi lá naquela mesa aí, desceram comida, aí vinha as vasilhas assim, saía as irmãzinhas lá só, vai mais aí, vai, arroz, feijão, carne, Falei, rapaz, esses homens tá com fome mesmo. Imagina a Marta como que se preocupou, irmã. Só que ela devia previamente se organizar, se ajeitar, arrumar, fazer o seu roteiro antes. Quando Jesus chegou, a prioridade era Jesus, era sentar aos pés dele, era ouvi-lo falar, assim como os publicanos fizeram em Lucas 15, que nós já lemos. E aí, não obstante a não ter a prioridade naquele momento que Jesus estava ali, ela ainda achou ruim com Maria. E aí Jesus falou, Marta, Marta, tem muita coisa que está te inquietando, mas Maria, nesse momento, escolheu a melhor parte e isso não será tirado. Então veja que através de Marta e Maria, Jesus vai identificar o que é obra de homem e o que é obra de Deus. Estava na presença de Jesus,
com atitudes diferentes. Tem filhos assim também. Jesus não criticou Marta naquela época, naquela hora, por ela estar fazendo isso, mas Jesus falou, ó, Maria escolheu a melhor parte. Então, essas coisas faz nós identificarmos o que é de Deus, o que está no cronograma de Deus. Do fariseu e do publicano. Fariseuzão chegou, Senhor, eu não sou igual esse verme aí, esse miserável pecador publicano que vive em pecado. Não, eu sou dizimista, eu dou dízimo de tudo, e foi justificar diante de Deus. Aí o publicano chegou lá e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou um miserável, meu pecador. E aí Jesus identifica quem dos dois saiu justificado dali, aquele que se auto-justificou, ou o miserável que, se arrependendo dos seus pecados, confessou e pediu misericórdia? Eu digo que esse miserável que pediu. Então, nós vemos essas comparações de duas situações desses personagens. O sacerdote, o levita, que viu aquele homem à beira do caminho, quase morto, e o samaritano, né? A casa edificada na rocha e a casa edificada na areia, duas situações distintas. Dois personagens que tiveram a mesma oportunidade. E se hoje você está na igreja, diante do propósito do Senhor para este tempo, tendo, né, esse culto de ensinamento, tendo o departamento da escola dominical a todo vapor, aproveite para ter as informações, e aproveite também para você pedir de Deus graça, para você se enquadrar na vontade que é de Deus para a tua vida, porque não adianta só saber também, né? A casa edificada, ou as virgens, 10 virgens, 5 eram loucas e 5, o joio e o trigo, parecidíssimo quando era novo, mas o resultado de cada um é que identificava para que finalidade. Então percebe-se que sempre há, nas partes envolvidas, condições iguais, que receberam oportunidades iguais, que receberam condições iguais dadas pelo Senhor, mas as suas reações foram diferentes. Dá uma olhada do teu lado, puxa um histórico, quantas pessoas você conheceu que já passaram por aqui? Quantas pessoas estão permanecendo e quantas pessoas, por não permanecer, tendo a mesma oportunidade que você tem, tendo um templo para congregar, para orar, para adorar a Deus, e hoje não estão. Dá uma olhada para a vida dele, como que está? Dá uma olhada para a vida dela, como é que está hoje, longe do Senhor? Então nós percebemos as oportunidades iguais para todo mundo. O que vai fazer a diferença é a nossa recepção, é aquilo que nós nos posicionamos diante de Deus, o nosso propósito de nos adequar àquilo que o Senhor nos dá. Um dos pontos centrais da fé cristã é o fato de Deus considerarmos como filhos a todos que foram gerados de novo pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu coloquei aqui, ó, valorize a consideração que Deus nos deu, que Deus te deu. Você é um filho de Deus. Você que já aceitou Jesus faz parte da família de Deus. A mesma comida que Deus está dando para todos. Olha só, um tanto de gente aqui. Você está tendo a oportunidade de se alimentar da mesma alimentação espiritual. Você está tendo a oportunidade de absorver os mesmos ensinos. E onde isso pode te levar? Gerados pelo Espírito Santo, para fazerem parte da sua natureza e assumirem uma responsabilidade na obra. Por quê? Porque não é porque você está na casa do Pai, tranquilo, né? Tem provisão, proteção da parte do Pai, tem o negócio do Pai a todo vapor, né? O nosso Deus é grande, que você não tem responsabilidades a cumprir, né? A vinha era um tipo de cultura, olha só, já estamos terminando. A vinha era um tipo de cultura muito comum e conhecida em Israel. O objetivo principal da plantação de uvas era a fabricação de vinho. A vinha era uma propriedade de toda a família, olha só que simbologia. A vinha era uma propriedade de toda a família. O pai era o administrador, o responsável direto pela administração dessa propriedade que era de toda a família. E os filhos
dentro dessa propriedade, quando a família tinha isso como principal negócio para sua subsistência, sustentação, sua provisão, os filhos eram como servos que trabalhavam na plantação de uvas e na fabricação de vinhos. Filho não era para ficar só igual uma sanguessuga na casa do pai, não, tá? Tem crente que diz, não, eu sou crente de banco. É um crente prego, né? Quer ficar tranquilo, sem fazer nada, só comendo de boa, já tem idade para trabalhar, para produzir, já pode lavar uma louça, igual a minhas filhas. A Ana Júlia ainda não está muito na idade, mas já vai colocando na cabeça. Hoje ela estava pintando ali com os tios dela, não sei se pintou, mas estava ali, pelo menos fazendo barulho, raiva para eles, né? Então a Ana Luísa já está lavando uma louça, já está fritando uns ovos, fazendo. Então, filho na casa do pai não é para ficar só parado. Então o pai era o administrador responsável direto, e os filhos eram como servos que trabalhavam na plantação de uvas e na fabricação do vinho. Este trabalho era diário, e os filhos precisavam estar conscientes e envolvidos nele. Por isso o pai disse ao filho: filho e filhão, vai trabalhar hoje. Olha só a palavra hoje, a urgência, o agora. Você não tem o controle da manhã, né? Não, eu vou deixar, os jovens, eu vou deixar quando eu for um pouquinho mais velho, quando eu chegar aos 40, igual o pastor está chegando, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, porque eu já vou estar mais tranquilo, já vou ter casado, vida estável. Não, eu tenho muita coisa, entendeu? Nós administramos dentro da nossa condição que Deus nos deu, o agora, o hoje. O que o Senhor tem? O pai, o dono da vinha, o administrador, o que ele tem? Você é um servo que trabalha na produção de uva e na fabricação do resultado dessas uvas. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. A vinha não poderia ser esquecida um dia sequer, todo dia tinha que mexer naquela vinha. Se ficasse um dia sem mexer, poderia causar estrago. Esquecer um dia poderia trazer prejuízos para a vinha e para o seu dono, e consequentemente, se causava prejuízo para a vinha, o dono da vinha, que era o administrador, consequentemente, se era negócio da família, causava prejuízo para toda a... Irmãos, tem muitos filhos aí de Deus, que estão aí, parados, e estão dando prejuízo, tá? Estão dando prejuízo, que a gente não contabiliza. A vinha representa a obra do Senhor. Ela é a herança que o Senhor nos legou ao morrer na cruz do Calvário. E ela é sua propriedade direta, é de Deus. Mas nós somos os filhos que foram convidados a trabalhar nela. Nós somos os responsáveis pela manutenção dessa vinha. Uma notícia para finalizar: se formos zelosos para com a obra do Senhor, a bênção do Espírito, que simboliza o resultado, o vinho, alegria, a bênção do Espírito será o fruto do nosso trabalho. Jesus disse na sua oração, ele diz, no seu ensino, ele diz: pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai, encontrareis. Aquele que pede, aquele que busca, constância. Quem bate, qual é de vocês que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito aos que lhe... É o resultado. Vamos colocar de pé? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que você possa refletir no comportamento desses ambos os filhos. Medite em casa. Nós vamos dar continuidade na próxima semana nessa parábola, que tem muita coisa de Deus aqui. Amém? Vamos orar. Pai, diante da tua presença, queremos te agradecer, te louvar, reconhecendo, Pai, o teu cuidado especial sobre a vida de filhos amados, queridos, que tem, Senhor, de ti, Senhor, amor por igual, que tem de ti, Pai, provisão por igual, que tem de ti responsabilidades também, Senhor, otorgadas por Senhor. Pai, a obra do Senhor é excelente, Pai, mas muitas das vezes a gente está fazendo, Pai, de maneira, Pai, que ela se torne um transtorno, tenha prejuízos, Pai, mas não é porque do Senhor não veio, Senhor, as orientações,
mas ajuda a tua igreja, Pai, a caminhar regidos pela tua voz. Vai tirando todo espírito de preguiça, Pai, todo espírito de sanguessuga espiritual, que ninguém quer fazer mais nada, Senhor. Alguns, Senhor, estão dispostos, Pai, mas mobilizam um avivamento, Pai, pleno, que a tua igreja se movimente diante, Senhor, da regência do Espírito, Pai, que nós possamos continuar produzindo, Senhor, que nós continuemos, Senhor, sendo responsabilizados pelas tuas, Senhor, santa vontade, Pai. Assim, Senhor, nós oramos, continua dando, Senhor, uma semana de paz, de alegria, que resultados extraordinários da parte do Senhor possam ser colhidos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Assim nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Quantos confirmam dizendo? Queridos